Muito bem, estamos de volta aqui no Vida e Saúde. Olha, hoje a gente está tratando aqui de virose. Você já foi para o pronto-socorro ou para o UPA, para o pronto atendimento no final de semana e ficou lá esperando para ser atendido para receber esse diagnóstico? É virose? Bom, virose é um termo genérico para designar qualquer patologia provocada por um vírus. Levando em consideração esse conceito, a gente pode afirmar que existem diversos tipos de viroses, já que muitas doenças são causadas por vírus, como uma simples gripe, ou enfermidades mais graves, como a AIDS, causada pelo HIV, e a própria Covid-19. Contudo, popularmente falando, o termo ganhou um significado mais contextualizado. Ele refere-se à gripe e mal-estares do corpo humano. E a gente quer entender melhor esse assunto e a gente vai conversar hoje com a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida e cofundadora da Sou Saúde. Doutora Daniela, bem-vinda mais uma vez ao programa. Que bom que você está aqui para ajudar a gente a entender esse diagnóstico e também tratamento para viroses. Tudo bem aí? Tudo bem, Teru. Prazer estar com vocês nessa tarde. Olha, a gente sempre ouve, né, esse diagnóstico de virose nos hospitais e eu queria entender como é que surge uma virose no corpo. Bom, Teru, é importante a gente saber que virose é tudo que é causado por vírus, toda doença causada por algum tipo de vírus. Mas geralmente a gente chama de viroses aquelas que produzem sintomas inespecíficos, que a gente fala sintomas muito generalizados que não caracterizam uma doença. Por exemplo, a AIDS, né, o HIV é uma virose, a dengue é uma virose, a malária é uma virose, a febre amarela também, sarampo, rubéola. Mas a gente deixa um pouquinho de lado essas doenças porque a gente consegue, eles têm sintomas que a gente fala assim, isso daqui realmente é dengue. Não, isso daqui realmente é HIV. A gente vê exames, né, de sangue e também a gente consegue ver por sintomas da pessoa. As viroses que a gente vai falar aqui são viroses mais gerais, que é isso que você falou que o pessoal odeia quando vai para o pronto-socorro com algum sintoma e o médico fala, nem faz exame quase direito e fala, isso daí é uma virose. E muita gente fala assim, esse médico não sabe de nada. Tudo quando o médico não sabe, então eles chamam de virose. Né? Mas tudo que é causado por vírus a gente pode chamar de viroses. Mas o que a gente vai contar hoje são as viroses mais simples assim de serem resolvidas e que são mais comuns. É interessante porque a gente tende a pensar isso, né? O médico não fechou um diagnóstico, ele joga lá para as viroses porque vai ser alguma coisa mesmo. Agora é o seguinte, a gente vai com a expectativa de um diagnóstico mais preciso e essas viroses, elas, ao mesmo tempo que são assim muito comuns, elas também não têm um tratamento muito específico, é deixar o corpo mesmo se recuperar, né? Exatamente, por isso que a gente chama de virose. E o médico às vezes nem dá remédio nenhum e a pessoa sai do pronto-socorro super indignada. Além de não saber o diagnóstico direito, ele não me dá remédio nenhum, porque as pessoas querem remédio. Mas essas viroses mais simples, principalmente as mais comuns que a gente fala, que são do trato gastrointestinal, né, que pega o estômago, o intestino, e as viroses respiratórias, que são as que mais afetam as pessoas, elas se resolvem por elas mesmas. Então, não precisa de um tratamento específico ou remédios, só para tratar os sintomas mesmo. Agora, não é porque essas viroses sejam mais, assim, talvez passageiras, mais inespecíficas, que a gente não deve procurar ajuda, né, doutora? Porque tem virose que é séria. Rotavírus, eu estou me lembrando aqui, que traz vários desses sintomas que a gente vai tratar daqui a pouco. É uma virose séria que precisa de atendimento, especialmente crianças, né? O rotavírus é um vírus um pouquinho mais grave, que pega o trato gastrointestinal, que a gente fala, a criança começa a ter diarreia, fica bem prostradinha. Geralmente pega crianças abaixo de 2 anos. Então, criança, quando não está comendo bem, está quietinha, começa a ter diarreia ou febre, lógico que a gente tem que procurar o médico. E aí lá no médico você vai ter o diagnóstico mais preciso. Bom, vamos aos sintomas, então, das principais viroses. A gente tem aqui alguns sintomas que vão representar a classe das viroses respiratórias e também aquelas que pegam mais o sistema gastrointestinal. Vamos começar assim, aqui com as respiratórias. Vai ter aquela sensação de entupimento no nariz, obstrução nasal. Isso, porque o vírus, na verdade, o corpo vai reagir para que o vírus não entre para dentro do pulmão.
Então, o nosso nariz, ele começa a ficar congestionado, quer dizer, ele começa a tentar aumentar a temperatura para evitar que aquele vírus vá mais para baixo. Então, é uma reação, né, natural para tentar deixar o ar um pouquinho mais quente e evitar que aquele ar gelado também entre com o vírus para dentro do pulmão. Olha que interessante, o corpo então já começa, o sistema de defesa não são só aquelas células, a senhora já falou isso aqui pra gente, doutora, mas queria que você relembrasse, nosso corpo todo, ele se prepara para um combate, né? O nariz fechando, ficando mais trancadinho, essa obstrução nasal, também é um sistema de defesa. É uma defesa do corpo. Ele vê que tem algum corpo estranho, ele não quer que entre para dentro do pulmão, porque quanto mais para dentro do corpo, mais central, aqui coração, pulmão, fígado, mais grave se torna a doença. Então é melhor ficar aqui em cima, no nariz, na garganta, do que descer lá para baixo. Bom, já que você falou de garganta, tem também esse sintoma que a dor de garganta também é bem comum. Bem comum, e lembrando que a gente tem as amígdalas lá como um órgão linfóide, quer dizer, um órgão do sistema de defesa para combater e para proteger também o nosso corpo para que aquele vírus ou bactéria não entre lá para dentro do pulmão. A gente tem a tosse também como um sintoma, mas eu queria saber se de repente ela não age também como uma tentativa do corpo de mandar para fora esse vírus. Sim. Nós temos em todo o trato respiratório, né, no nariz, a gente tem pelinhos, e lá dentro também, descendo para a traqueia, dos brônquios, lá dentro, nós temos vários cílios, assim, como se fossem cabelinhos nas células ciliares, que a gente chama, que elas pegam o vírus ou o pó, o que seja, e faz um movimento, né? Esse vírus pode grudar nesses cílios e a gente acaba tossindo para tentar expelir para fora e que ele não entre lá dentro também do pulmão. Para evitar uma pneumonia, né? Porque se pega uma pneumonia, fica mais grave. Olha só, gente, nosso corpo é maravilhoso. Vou trazer aqui coriza e também a falta de apetite. Aqui, embora pareça um sintoma gastro, mas ele entra também na questão respiratória. Por quê, doutora? Então, a coriza é quando começa a sair aquela secreção do nariz, né? Geralmente nessas viroses a secreção é mais hialina, mais transparente. Quando é bacteriano, que já é uma sinusite mais grave, a secreção começa a ficar mais amarela, mais esverdeada, né? Isso às vezes demonstra que tem uma infecção secundária, assim, que a gente chama por bactérias. Mas quando está a mais virose mesmo, é mais transparentezinho, amarelinho, bem claro, é menos grave. Então, pela secreção, a gente também vê por essa coriza, a cor da coriza, se é uma infecção mais grave ou não, se vai ter que entrar com antibiótico ou não. Lembrando que antibiótico é para bactéria, não é para vírus, né? Ah, então por isso que os médicos normalmente não dão remédios para as viroses mais comuns, né? Não tem antibiótico. Exatamente, não tem antibiótico para vírus, é muito importante saber disso. E com relação à falta de apetite, a falta de apetite é porque o corpo está todo se mobilizando para combater aquele corpo estranho. Então, quando a gente come, a gente gasta muita energia para fazer a digestão. Então, a gente fica com um pouquinho de falta de apetite, porque o corpo sabe que toda a energia que ele tem é para combater aquele corpo estranho. Então, quando a gente está com uma virose, está com falta de apetite, é importante não ficar empurrando comida. Coma uma comida mais levezinha, mas não ficar empurrando, porque o corpo precisa reagir à sua imunidade, né? Sua circulação, tudo está em prol da defesa do seu corpo. Olha que legal pensar assim, até porque, doutora, a gente às vezes muito frequentemente sente uma fraqueza ou mal-estar dependendo da virose, e isso vale também para as viroses gastrointestinais, e também tem febre em alguns casos, tanto para respiratória como para gastro. Isso aqui ajuda a gente também a ficar mais quietinho, poupando energia também. Então, de repente, ficar em casa, se puder ficar mais sentado ou mais deitado, ajuda o corpo a recuperar a saúde, não é? Esse mal-estar vem porque o corpo está tentando combater esse vírus que entrou, né? E todo o seu sistema de defesa, toda a sua energia das células está indo para isso. Então, dá esse mal-estar, essa fraqueza. E aí é importante fazer o repouso. Agora eu tenho uma pergunta. Se eu, por exemplo, sinto isso aqui e tenho uma febre, que é um dos sintomas mais, assim, incômodos disso tudo, né? Além de, a gente vai falar dos gastro aqui, que também são incômodos. Mas aí eu tomo um remédio para febre,
de repente eu estou atrapalhando o meu sistema de defesa do corpo de fazer o seu trabalho e também vou me sentir melhor, de repente não vou precisar fazer o repouso, não vou dar condições do meu corpo se recuperar mais rápido? Você vai estar atrapalhando o corpo nesse sistema de defesa. A febre, o que que é a febre? É um alerta de que seu corpo está trabalhando, ele aumenta a temperatura, aumentando a temperatura, essas células de defesa se mobilizam com mais facilidade. Então, tem muita gente, né? Os brasileiros gostam muito deu uma febrezinha, às vezes nem é febre, febre acima de 37,8. Então, começa a 37, 37,5, o pessoal já toma um paracetamol, toma uma dipirona, e isso acaba atrapalhando o seu sistema de defesa para ele se mobilizar. Então, se você está com uma febrinha baixa, uma febrícula que a gente fala, o ideal é tomar um banho morno, ficar mais quietinho, hidratar bastante com água, mas não ficar tomando remédio logo que começa a entrar nesse estado subfebril que a gente fala. Agora, se está dando febre alta, acima de 38, 38,5 por mais de 2 dias, aí, lógico, você vai procurar um médico, porque pode estar evoluindo para uma infecção mais grave. Entendi. Ou até bacteriana, tá bom? Entendi. Então, vale a pena você respeitar o seu corpo, deixar ele trabalhar e ir acompanhando ali paralelamente com ajuda profissional, claro. Vamos falar um pouquinho dos sintomas os sintomas gastrointestinais, no caso de viroses, náusea, vou trazer aqui todos, doutora, vômito. Ai, ai, olha que terror. Dor abdominal, pode ser aquela cólica ou uma dor realmente forte. Diarreia, esse é o último. E diarreia entram em conjunto com esse mal-estar e também, e também febre. Sim, aí é o caso de não pegar nariz, né, pulmão e o trato respiratório. Quando a gente pega o trato gastrointestinal, que é o estômago e o intestino, uma das primeiras coisas que a gente sente é esse mal-estar, né, aquela náusea, parece que não faz a digestão direito, e também a diarreia, é muito comum. Porque o corpo, o que é a diarreia? Quando o intestino está trabalhando mais rápido no peristaltismo, que é aquele movimento que empurra o bolo fecal, as fezes, para tentar expulsar o máximo possível aquele vírus que está fora do lugar. Ótimo. Não era para aquele corpo estranho estar lá. Então, agora, acaba dando essa diarreiazinha aí. Pegando carona um pouquinho disso que você falou, doutora, sobre... Então, a gente tem o nariz tentando eliminar vírus, a gente tem a tosse tentando eliminar os vírus, a gente tem o intestino tentando eliminar vírus, o vômito, esse mal-estar também tentando eliminar ou expulsar o vírus. O vírus, ele tem um poder, é claro que cada tipo age de um jeito diferente, reage de um jeito diferente, mas normalmente ele se multiplica muito rápido, por isso o corpo também tem que fazer esse esforço mais ágil aí para mandar ele embora, né? Exatamente. O vírus não é igual uma bactéria, né? Ele não é um ser vivo, não é uma célula. Mas ele usa as nossas células do ser humano ou de animais para se multiplicar. Então, ele acaba roubando o nosso material genético, não é? Nosso material genético, ele acaba roubando a nossa energia para estar se multiplicando e replicando esse material genético dele. Então, a gente acaba sentindo essa fadiga que eu falo, né? Porque isso acaba consumindo muita energia. Doutora, agora vamos pensar o seguinte, eu acho que com essa história da pandemia pela Covid-19, a gente ficou muito mais alerta a alguns cuidados que talvez nós brasileiros, não levássemos tão a sério. Questão da prevenção de viroses. Segue mais ou menos o que a gente tem, assim, o que tem se preconizado com relação à Covid? O uso de máscaras, por exemplo, vou trazer aqui, lavar as mãos com mais frequência. Eu vou trazer aqui alguns tópicos que talvez a gente não tenha pensado muito. Vamos começar com os mais comuns agora com relação à Covid. Lavar bem as mãos e a higiene do corpo, trocar a roupa, deixar o sapato para fora de casa. Essas viroses todas, e o Covid é uma virose, né? A Covid-19 é uma virose, elas acabam se espalhando por gotículas, seja quando a gente espirra, quando a gente tosse ou quando a gente fala. Então, por isso que a gente fala, geralmente quando tosse ou espirra, a gente acaba fazendo assim com a mão, não é? E aí acaba indo aquelas gotículas para a mão e a gente acaba passando, né, para as pessoas ao cumprimentar e tal. E por isso da importância de estar lavando a mão o tempo inteiro, não só para a Covid, mas também para o vírus da gripe, do resfriado, né? E inclusive os vírus também que causam as doenças gastrointestinais. Boa parte desses vírus são eliminados com água e sabão, né, doutora?
Exatamente, a gente fala para ficar lavando lá a mão, né, uns 20 segundinhos, para que aquele vírus fique inativado. Vamos falar do uso de máscaras também, uma realidade que passou a ser presente aqui para o nosso dia a dia, mas nos países asiáticos era muito comum já o uso de máscaras quando alguns surtos de gripes, né, ou épocas de gripe, as estações da gripe, né, como o inverno, chegavam. Você acha que isso veio para ficar aqui no Brasil também? Isso veio para ficar no mundo inteiro, né? Assim como você falou, os países asiáticos já têm esse hábito de higiene normalmente, né? No Japão a gente vê que as pessoas estão com resfriado ou gripe, elas já usam para proteger os outros, né? Para evitar que ela tossindo ou espirrando, por exemplo, no metrô ou num trem que ela está andando no ônibus, ela acaba passando para as outras pessoas. Então a máscara serve para você evitar de contaminar os outros quando você está doente e serve também, caso você não esteja doente, de evitar que outra pessoa que está doente, não está usando máscara, tussa ou fale perto de você e você acabe se contaminando, respirando aquela gotícula contaminada. Muito bem, olha, a doutora Daniela trouxe aqui, jogando por terra todos os comentários políticos ou todas as conversas paralelas, né? Vamos falar de saúde aqui. Você está evitando espalhar doença, está pensando no próximo e você também está se protegendo ao mesmo tempo quando usa máscaras. Vamos falar de alimentação? A alimentação saudável também ajuda não vai proteger o corpo dos vírus. Eu não consigo evitar que eles entrem só com uma alimentação saudável, mas ajuda o meu corpo a combater melhor a entrada desses vírus, não é? Com certeza. A gente sabe que alimentos ricos em gorduras, em açúcares, e principalmente açúcar, diminui muito a nossa imunidade. Além de não dar os nutrientes para produzir os anticorpos, né, os antioxidantes aí, para a gente combater a virose. Então, a gente precisa de uma alimentação saudável. E quando você já está com uma virose, por exemplo, uma diarreia ou alguma coisa, ou muita fadiga e falta de apetite, é importante que você esteja comendo alimentos bem levezinhos, não é? Sopinha, saladinha mais cozida, mingau. Não ficar forçando comer, e também se comer, não ficar comendo comida gordurosa, fritura, queijo, leite, né? Lembrando que o queijo e o leite vai produzir mais muco e são alimentos inflamatórios. Então, quando você está com uma virose, você já está inflamado. O corpo está lá, né? Inflamado, o sistema de defesa trabalhando. Se você começa a colocar alimentos pró-inflamatórios, você piora a sua situação. Então, para evitar, para deixar a sua imunidade boa 100%, e caso você já esteja com doença, é bom que você esteja comendo uma alimentação bem levezinha, sem óleo, né? Sem gorduras e evitar também o açúcar, principalmente. Olha aí as dicas da doutora Daniela, que foram muito eficazes essas dicas durante, por exemplo, a recuperação da Covid. Eu mesma segui essas orientações e fez muita diferença, doutora. Sim. Além disso, a higiene desses alimentos, a boa higiene, não só lavando, às vezes, em alguns casos, deixando de molho em solução cloradas, ajuda também a evitar viroses comuns e também, estou me lembrando aqui de hepatite, por exemplo, hepatite A, que é a mais simples, né? Higienizar bem, tem outros vírus também que realmente podem ser combatidos quando a gente lava bem os alimentos. Porque as viroses gastrointestinais, elas podem ser pegas por gotículas, que a gente fala, mas a gente também, que você coloca a mão na boca, contaminada, ou pode ser também por contaminação oral fecal, que a gente fala. As viroses gastrointestinais, elas se dão mais no verão e as do trato respiratório geralmente são mais no inverno. Junho, julho, agosto, geralmente são as doenças mais respiratórias. E no verão, a gente às vezes tem uma pessoa que, por exemplo, você vai comer num restaurante, que um funcionário foi no banheiro, né, evacuou e não limpou, não lavou a mão direito, ele pode estar contaminando aquele alimento que você vai comer. Então, por isso que a gente tem que... Hoje tem vários restaurantes que a gente já vê a cozinha, né? Mas isso acontece muito, a contaminação que a gente chama oral fecal. Olha aí, gente, realmente a gente não sabe por onde passou esse alimento, quantas mãos passou antes de chegar até em casa. Então, às vezes é um transporte, às vezes cai num solo, né? Às vezes a pessoa tem todo o cuidado, mas cai no solo, voltou ali para a caixa que você vai comprar depois. Vale o cuidado sim. Doutora, voltando um pouquinho sobre esses cuidados que vieram para ficar, manter distância de pessoas que estejam com suspeita de alguma virose também. Então, essa é uma regra que veio agora com a Covid, acho que compensa manter. Também a hidratação
e vou trazer exercício físico aqui como medidas do estilo de vida que garantem uma resposta mais rápida no combate às viroses. Com certeza. Se você tiver com muita fadiga, o exercício deve ser mais levezinho, né? Uma caminhadinha mais rápida, de 15, 20 minutos, para não desgastar muito seu corpo. Mas o exercício ajuda na prevenção e caso você já esteja com a doença, ele também auxilia na recuperação. E aí a hidratação, lógico, quanto mais água, mais a gente urina, mais toxinas a gente elimina rapidamente. Então a hidratação é sempre, principalmente quando está com infecção. E a gente trouxe aqui, doutora, essas dicas aqui também como prevenção. Não é preciso ficar doente para a gente começar a aplicar várias dessas práticas aqui, né? A gente, às vezes, essas daqui, sim, a gente está protegendo o outro, mas as dicas do estilo de vida são para antes de qualquer virose ou antes de qualquer problema de saúde, né? Exatamente. E é importante lembrar, Teru, que a hidratação também, ela vai ajudar naquela pessoa que está com diarreia. As pessoas que estão com diarreia perdem muita água e perdem muitos minerais, né, os eletrólitos. Então, a gente precisa repor com soro caseiro e muita água, senão a pessoa desidrata. Principalmente crianças e idosos, eles desidratam muito mais fácil do que jovens e adultos. Tá. Doutora, agora eu quero entender o seguinte. Quanto tempo é considerado normal para uma dessas viroses aqui mais frequentes? Quanto tempo antes de eu, assim, começar a me preocupar e falar, não, eu preciso de um tratamento um pouco mais específico? Geralmente as viroses têm um período de incubação aí de 3 a 5 dias. Então, quando a pessoa está com sintoma, é porque ela já estava com essa incubação, esse vírus lá dentro dela faz uns 3, 4 dias, 5 dias às vezes. E o período de duração da maioria das viroses vai de 3 a 10 dias. E daí que vai depender de como você estava se prevenindo, como é seu estilo de vida, para ver como seu corpo vai reagir. Quanto melhor seu sistema de defesa trabalha, menor tempo de doença você vai ter. Maravilha! Bom, passando então desse período de 10 a 15 dias no máximo, acho que 15 dias seria um período até longo, vale a pena investigar melhor, né? Se você está com uma doença aí que ficou mais de uma semana e não passou sintomas, aí você já tem que procurar um médico, porque pode ser que essa virose, porque é aquilo que você falou, as viroses são sintomas inespecíficos, não são tão graves. Mas se começa, por exemplo, o vírus do resfriado, né, pode evoluir para uma pneumonia, né, o da gripe, por exemplo, pode evoluir para uma pneumonia, uma sinusite mais crônica. E a gente começa a perceber com essa secreção do nariz, que começa a mudar de cor, a febre começa a ficar mais alta, não passa, né, deu mais de uma semana, não passou os sintomas, aí pode ser realmente um caso de tratar com medicamentos ou até antibióticos. No próprio Covid, né? Na própria Covid a gente vê que ela começa com sintomas de virose mesmo, mas pode evoluir para uma infecção secundária e por isso muita gente precisou de antibióticos justificável com a Covid, porque de repente tinha outras coisas ali junto. Agora, doutora, eu quero saber o seguinte, se eu pego uma dessas viroses, vamos voltar aqui para as viroses mais comuns, pego uma dessas viroses, é comum que eu tenha ela de repetição ou meu corpo meio que já fica inteligente e esperto para encarar esses intrusos, esses vírus novamente? Uma vez que você pega uma virose, você já tem aqueles anticorpos para evitar de ter novamente. Mas todo vírus, ele sofre bastante mutação. A gente tem visto o Covid aí, né, que ele sofre bastante mutação. Mas, por exemplo, o influenza, que é o vírus da gripe, né, é um vírus que sofre muito mais mutação do que o Covid. Então, a gente percebe, né, que a vacina da gripe, por exemplo, ela é modificada anualmente, ela é atualizada. É verdade. Porque o vírus da gripe sofre essas mutações, assim, grandes. E aí o corpo não reconhece mais. Então, todo vírus tem essa capacidade de sofrer essas mutações pequenas ou maiores. E daí que a gente... Quanto menos mutação ele sofre, mais a gente sabe que o nosso corpo vai ter menos chances de pegar. Mas o estilo de vida, né? Sua imunidade, se você está bem, pode ser que você pegue o vírus, mas não manifeste doença nenhuma, porque sua imunidade já deu conta de combater aquele vírus aí novamente. Que bom a gente poder conversar sobre isso com você, doutora Daniela, porque muita gente acha que, porque você é médica do estilo de vida, porque o Vida e Saúde também defende essa bandeira, acha que o tratamento simplesmente depende só do corpo ou só do estilo de vida, mas é um conjunto, né? A gente vê a vacinação é importante também nesse processo todo, a ciência tem descoberto tanta coisa, mas um pouquinho do paciente, um pouquinho da parte médica, um pouquinho da ciência, dos exames, e a gente vai conquistando mais saúde, sim. Obrigada pela conversa aqui hoje com a gente, doutora.
Obrigada a você, Teru. Um prazer estar com vocês sempre. Ó, se você quer conhecer mais do trabalho da doutora Daniela Cano, acessa lá no Instagram, @DanielaCano, Cano com K e 2 N's, @DanielaCano, ou então na Sou Saúde, @SouSaúde, SOW, Saúde, tudo junto lá pelo Instagram, você vai ter conteúdo incrível de saúde. Se você não gosta do Instagram, que quiser acessar o site, acessa lá sousaude.com e você também vai se maravilhar com conteúdo de saúde disponível gratuitamente para você por ali. Aproveite! Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, na volta tem Claramente. Hoje o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a ansiedade generalizada. E aqui no programa ainda tem essa receita maravilhosa de sobremesa saudável, deliciosa, prática. É a banana gourmet por aqui, gente. Não sai daí não que eu volto já.